Voltamos e recordando aí, nós colocamos aí um complemento direto iniciado com N. Guarda que eu já vou passar a regra para você, qual foi a regra adotada e utilizada nessa construção. Vamos lá fazer o próximo verbo desse slide, o último exemplo que está aí em tela. Convidam meus pais. Vamos pensar na construção aqui, ou no uso, no porquê, na regência desse verbo. Quem convida, convida algo ou alguém? Sim. É um verbo transitivo direto. Opa, sim. Então, eu posso, sem problema, substituir por aquilo que nós já aprendemos. Todo objeto direto pode ser substituído por o, a, os e as. Então, tá. Pais é uma palavra masculina, no plural. Então, nós vamos substituir esse complemento por os. Ficando a nossa construção assim. Convidam os. Aí você vai dizer, nossa Silvia, mas ficou horrível de novo. O que eu faço? Faça o mesmo exemplo, ou seja, acrescente N. Põe o casaco, põe-no, convidam meus pais, convidam-nos e anota a regra. Sons anasalados. Sons anasalados. Quais são os sons anasalados que nós temos na língua? O tio é um sinal anasalador. Todas as vezes que você passar por ele, sempre que você tiver a construção terminada em M, dificilmente você vai ter isso aqui, mas é um som anasalado também. Mas então guarda assim, ó, verbos terminados em tio, dão, põe, ou verbos terminados em M, trouxeram, doaram, deram, ofereceram, terminou em M, obrigatoriamente você vai deixar essa construção do jeito que está e fazer o seu complemento direto iniciar por N. Esta é a regra básica para que nós façamos a concordância, para que nós façamos os ajustes necessários. Esta regra não se aplica para o pronome lhe. E esta regra, ela tem ligação direta com a nossa famosa colocação pronominal, que é o nosso próximo conteúdo. Então, segura ponto aí. Por enquanto, nós estamos falando da ênclise. É uma situação enclítica colocar o pronome após o verbo, mas nem sempre será necessário ou será possível essa colocação. Havendo a possibilidade de nós usarmos uma situação enclítica, você vai fazer uso da regra anotada. RS ou Z? Tira o R, tira o S, tira o Z e faz o seu complemento direto ser começado com L. Sons anasalados, ou seja, tio e M, você deixa o verbo tal qual está e coloca o seu objeto direto começado com N. Isso posto, olha lá a nossa próxima tela, observe, eu gosto de sorvete. Vamos fazer essa análise? Olha só, quem gosta, gosta de algo, não é isso que nós vimos, aprendemos? Ok, Silvia, eu não aguento mais falar de regência, não aguento mais falar de complemento. Então, vamos lá. Gosto, quem gosta, gosta de algo. Como eu sei que isso é um objeto direto? Eu passei pela preposição, ninguém fala gosto de sorvete. Todos falam gosto de sorvete. Então, de sorvete é um complemento indireto. Então, vamos lá. O de sorvete exerce a função de objeto indireto da oração. Vamos trocar? Vamos colocar este de sorvete fazendo a substituição, sendo substituído por um pronome oblíquo átono, metece, nos, vos ou alhê. Então, vamos pensar. Lembra lá se é objeto indireto? Será que eu poderia substituir por ele? Veja, nós temos a seguinte construção. Este de sorvete desempenha a função de complementar um verbo? Sim. Este complemento é indireto? Sim. Duas regras já estabelecemos aqui. Terceira regra. Este complemento indireto, ele vem acompanhado da preposição a ou para? Não vem acompanhado de preposição a ou para, e sorvete não é uma pessoa, então nós não poderíamos substituir por lhe. Você não vai assinalar como correta esta alternativa. Se vê como é que eu faço para colocar essa substituição. Você vai colocar o de aqui, que é a preposição, deve ser respeitada esta preposição, e você vai somar isso aqui ao pronome pessoal do caso reto,
ele. E aí, lembra da nossa aula, da nossa querida professora, nós fizemos isso exaustivamente na escola, ou seja, junção de de mais ele vira dele. Então, dele é o meu objeto indireto da primeira frase. Gosto de sorvete, gosto dele. Olha a outra construção. Quem acredita, acredita em algo. Verbo transitivo indireto, regido pela preposição no. Não, Silvia, mas eu não decorei a preposição no. O que é o no? No é a junção de em mais o. Não é isso? Então, é essa preposição que vai aparecer aqui. Vamos substituir bem por um pronome pessoal do caso reto, ele. Então, tá, vai ficar assim, ó. Acredito em mais ele. E aí nós aprendemos também com a nossa querida professora que a junção de em mais ele vira nele. Ok? Então, acredito no bem, troca esse objeto indireto pelo pronome adequado. Acredito nele. Ok? E aí, para limpar a nossa tela, para nós fazermos aqui a construção um pouco mais limpa para você, olha lá, lembra que eu falei para você a respeito do lhe? Sempre que nós usamos o lhe, ele vai desempenhar a função de objeto indireto, sempre que eu olhar e a banca disser o lhe, tanto na linha 5 quanto na linha 10, desempenham a mesma função sintática? Espera, vamos recordar. Acabamos de falar que o lhe, ele pode ser substituído, pode substituir um termo, exercendo a função de objeto indireto, regido pela preposição a ou para, e quando denotar ou o contexto estiver substituindo uma pessoa. Essa é uma informação pertinente. Volta lá no seu material que você vai ver que quando eu fiz referência ao pronome lhe, eu coloquei um asterisco. É por isso que você tem que observar essa construção. Olha lá, na nossa próxima ideia, ó, nossa próxima frase, foi-lhe fiel até a morte. Pergunto a você, caro aluno e cara aluna, este verbo foi-lhe fiel, eu posso dizer que este lhe desempenha a função de objeto indireto? Primeiro, vamos lá, este verbo foi, ele é um verbo que denota ou que tem um significado, ele expressa uma ação. Você vai lembrar do nosso famoso CKPPF, ou seja, ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer e ficar. Quando eu digo foi, é o pretérito perfeito do verbo ser. Logo, este verbo é o primeiro da nossa lista. É o verbo ser usado como verbo de ligação. Mas como é que eu sei, Silvia, que é um verbo de ligação? Ó quem está aqui. Um adjetivo, ou seja, a função é apenas de unir um verbo, um sujeito ao seu predicativo. Então, eu poderia dizer, ele foi fiel. Foi fiel. Não é isso? Foi fiel até a morte. Aí você vai dizer, bom, Silvia, mas essa construção que você fez aí, ela não está com sentido completo, porque pelo que eu li naquela listinha que você passou no material, quem é fiel a algo ou a alguém. Muito bem, então eu poderia dizer assim, foi fiel a ele? Foi fiel a ela até a morte? Sim. Então vamos fazer a construção. Olha só, análise, verbo de ligação. Predicativo do sujeito, ou seja, eu estou qualificando, alguém foi fiel. Mas quem é fiel a algo ou a alguém. Este termo completa o sentido do nome fiel. Logo, este a ele desempenha a famosa função de complemento nominal. O que eu fiz aqui, na verdade, nessa construção, foi substituir o a ele e a ela pelo lhe. E aí, qual é o raciocínio que nós fazemos? Bom, se a ele ou a ela desempenhava a função de complemento nominal e eu substituir essa expressão por lhe, é claro que este lhe vai desempenhar a função de complemento nominal.
Olha o outro caso, ou anota aí já essa construção antes de eu apagar a tela. Marca aí o seguinte, verbos transitivos indiretos, quando perdem o seu objeto indireto, regido pela preposição a ou para, eu vou usar o lhe na função de objeto indireto. Verbo de ligação, acompanhado de lhe, este lhe eu vou classificar sempre como complemento nominal. Ok? Esse é o nosso oráculo que nós estamos fazendo aqui. E vamos para o último exemplo que diz, beijou-lhes as mãos com carinho. Vamos lá, vamos tentar observar. Neste caso, vamos fazer a análise da transitividade deste verbo. Eu posso dizer que beijou é um verbo de ligação? Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, tornar, virar e tantos outros. Os mais famosos é o nosso seca PPF. Perceba que eu não encontrei nenhum verbo destes que eu citei. Então, ele não é um verbo de ligação. Está descartada a possibilidade de este lhe estar desempenhando a função de complemento nominal. Então, vamos lá. Vamos ver se ele é objeto indireto. Só posso dizer que esse objeto é indireto se o verbo for transitivo e indireto. Então, vamos lá. Quem beija, beija a alguém, para alguém, com alguém, de alguém, perante alguém, entre alguém? Não. Quem beija, beija algo ou alguém. É verbo transitivo direto. Olha só que interessante. Eu poderia dizer, beijou as mãos com carinho. Aí eu pergunto para você, cara, de quem seriam estas mãos? De quem seriam estas mãos? De quem é esta mão? De quem seriam estas mãos? Aí você vai dizer, bom, se eu poderia sem problemas dizer, beijou as suas mãos com carinho. Verdade, então isso aqui denota uma ideia de posse. É o nosso pronome possessivo. Eu poderia tirar esse lhes e escrever beijou as suas mãos com carinho. Logo, neste caso, eu diria que mãos é o núcleo do meu objeto. E o que sobra, as e suas, é o nosso famoso adjunto adnominal. Então, marca aí, todas as vezes que o lhe estiver acompanhando um verbo transitivo direto, esse lhes vai desempenhar a função de adjunto adnominal. Feitas estas construções, nós estamos então entendendo que nem sempre eu posso decorar. Todas as vezes que eu decoro, é possível que a banca esteja um passo à frente e coloque uma situação analítica em que a regra que você decorou não se aplica no contexto. E por isso a gramática não é decorada. A gramática é para ser analisada. A gramática é para ser aprendida. Feitas essas observações, você tem então o uso ou a substituição dos termos RS ou Z, verbos terminados em RS ou Z, complementos iniciados em L. Verbos terminados em som anasalado, tio ou M, teremos o seu complemento iniciado com N. E quando você tem a presença do lhe, ele pode, em sua semântica, em sua função sintática, desempenhar 3 funções. Acompanhando o verbo transitivo indireto, a função é lhe. Acompanhando o verbo de ligação, a função é complemento nominal. Acompanhando o verbo transitivo direto, a função é adjunto adnominal. Ok? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo, que a gente vai precisar trabalhar aqui também, cuidado com isso. A banca poderia, sem problemas, a banca CESP, por exemplo, colocar para você assim, olha, tanto na linha 5 quanto na linha 10, as duas ocorrências do pronome me desempenham a função sintática idêntica, ou desempenham a mesma função sintática. Observe. Nós fizemos aqui na sua anotação, no seu caderno, no seu oráculo, nós colocamos assim, me, tc, nos, vos, deixou separado, e trabalhamos com o, a, os e as, e lhe, o, lhes. Até agora falamos muito do o, a, os e as, lhe, o, lhes. O que nós não falamos do me, tc, nos, vos. Me, tc, nos, vos não tem regra, não tem como você fazer um oráculo, não tem como você fazer essas observações tais quais eu fiz aqui. O que você tem que fazer? Apareceu o me, tc, nos, vos, a sua obrigação é dar uma conversada com esse verbo aqui, ó.
Dá uma conversada com este verbo aqui e observa qual é a regência. Então tá, se a banca quiser saber qual é a função do me, você volta para este verbo. E o que a gente aprendeu? Que quem obedece, obedece a algo ou alguém. Ou seja, verbos transitivos indiretos são complementados com objeto indireto. Se quem obedece, obedece a. E eu ofereci ao verbo obedecer o complemento me, é claro, óbvio e evidente que a função do me será de objeto indireto. Olha o segundo exemplo. Conversa com este verbo. Quem vê, vê algo. Quem vê, vê algo. É verbo transitivo direto. Eu já sei que verbo transitivo direto pede objeto direto. Então, fica claro e evidente que a função do me nesta construção será de objeto direto. Ou seja, caro aluno, cara aluna, é muito mais complexo você descobrir a função do me, tc, nos, vos, do que a função do o, a, os, as, lhe, ou lhes, porque nós temos já umas anotações importantíssimas para a nossa prova. Mas vai que a banca cobre isso aqui, qual é o seu passo? Observar a regência do verbo. Olha só, aqui vou deixar para você. Faz aí uma observação, faz aí a análise deste termo que está em tela e descubra qual é a função sintática deste termo destacado, ou seja, do nos. É claro que você observou que se você olhar aqui é o me, tc, nos, vos. Silvia, mas não poderia ser telefonaram para eles ou telefonaram para nós? Não tem um contexto aqui. Muito bem. Se você usou telefonaram nos e você pensou o seguinte, Silvia, verbos terminados em M terão os seus complementos iniciados com N, isso quer dizer que isso aqui era um objeto direto. Então, eu posso dizer que este nos desempenha a função de objeto direto. Considerei a regra que você falou. Verbo terminado em M terá o seu complemento iniciado com N. E este verbo, ou este complemento, é o nosso o, a, os e as, que foi acrescido de um N. Certo, Silvio, meu raciocínio? Óbvio que não. Você foi pelo caminho mais difícil. Se você tivesse batido um papo com este verbo, ele vai dizer para você que quem telefona, telefona a alguém. Quem telefona, telefona para alguém. Então, claramente, nós temos um verbo transitivo indireto. E sempre que você tem um verbo transitivo indireto, é claro que você tem que oferecer a ele, sem ferir-lhe a regência, um objeto indireto. Ou seja, telefonaram-nos, o nos é telefonaram para nós, objeto indireto. E aí, caminhando para o nosso finalzinho de regência, uma das partes mais importantes que nós já vimos, são essas questões aí desde o nosso início de aula de regência. Claro que a gente ainda tem um ponto importante para falar, mas estamos já caminhando para as nossas últimas observações. Olha só o que você vai anotar aí, e muito bem anotado, porque isso é uma questão de prova bastante usada, principalmente no CESP, principalmente na Fundação Carlos Chagas, que você, que vai prestar o Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo, haverá a possibilidade de você se deparar com uma dessas duas bancas. Então, anote isso que está em tela. Não se podem usar estruturas unindo verbos de regências diferentes. Guarda isso, anota isso, deixa bem destacado aí no seu material que não há essa possibilidade. Todas as vezes que você faz isso, comumente nós fazemos muito isso na fala, mas isso aqui não pode ser colocado dentro de questões que tenham como objetivo respeitar a gramática normativa. Observe e veja que a Banca Fundação Carlos Chagas, por exemplo, ela trabalha com a questão de correção e confronto de frases. Vai estar lá no seu edital, confronto e correção de frases. E o que você tem que fazer?
corrigir as frases. Muitas vezes você se depara com isso e fala assim, eu olhei a frase 30 vezes, não consegui achar. Veja que cheguei e saí de casa, é uma construção super comum no nosso dia a dia. Fala, nossa, hoje eu só entrei e saí de casa, não deu tempo nem de tomar um copo com água. E aí você errou a regência, porque olha, quem chega, qual é a regência do verbo chegar? Se você usar com em, você está ferindo a regência do verbo chegar, porque quem chega, chega a algum lugar. Cheguei à minha casa, cheguei ao trabalho, cheguei ao escritório, cheguei à escola, cheguei ao local da prova. Quem chega, chega a. E olha só, nós temos um outro verbo que me diz assim, quem sai, sai de algum lugar. Então, quem chega, chega a, quem sai, sai de. Silvia, são dois verbos intransitivos. Você não precisa dizer aonde você chegou e nem de onde você saiu. Não preciso mesmo, mas se eu quiser acrescentar, se eu quiser inserir um adjunto adverbial de lugar, respeite a regência do verbo. Quem chega, chega a, quem sai, sai de. E como é que você oferece um complemento verbal único, para verbos com regência diferente? Então, isso está errado. Se quem chega, chega a, ofereça o complemento direto usando a preposição exigida pelo verbo, tal qual eu fiz aqui, ó. Quem chega, chega a algum lugar, corretíssimo, e faço a associação. Quem sai, sai de algum lugar. Agora, a frase está correta. E a outra questão, assisti e gostei do filme. Olha só a regência deste verbo. Quem assiste, assiste a. Não foi isso? No sentido de ver, no sentido de passar os olhos. Não é? Nesse contexto, nós temos um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Nós temos um outro verbo transitivo indireto, porém, regido com a preposição de. Então, veja que eu não posso simplesmente obedecer à regência deste verbo e deixar esse verbo aqui chupando o dedo. Vamos colocar uma regência, vamos respeitar a regência destes dois verbos que pedem complementos com preposições diferentes. Então, vamos consertar? Quem assiste, assiste a. Corretíssimo. E quem gosta, gosta de. Corretíssimo. Assisti ao filme e gostei dele. Guarde isso. Isso certeza estará na sua prova, principalmente se a banca examinadora para a nossa prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo for a banca Fundação Carlos Chagas. Daqui a pouco a gente volta com uma informação nova relacionada à gramática, ainda trabalhando com a questão aí da regência. Até já.